Bom dia, boa tarde, boa noite para o vestibulando que sabe que não tem hora para estudar. Se você caiu aqui de paraquedas, boa aterrissagem. Você está no canal Igor Sebin Redações, esse canalzinho aqui que tenta passar algum conhecimento de redação para que você vá bem no seu vestibular e tire uma ótima nota. No vídeo de hoje eu vou falar sobre Friends, como usar Friends na redação do Enem. Separei aqui três temas, fiz três introduções e vou passar aqui para vocês. Espero que vocês gostem. O primeiro tema é preconceito contra a comunidade LGBTQIA+. Aí aqui tem as cores para vocês irem se localizando. Se é o primeiro vídeo que você assiste, eu trabalho as minhas introduções com três itens básicos. Inicio com o repertório sociocultural, contextualizo e apresento a minha tese. Tem aí as cores para você acompanhar. Então vamos lá. Em muitos episódios do seriado Friends, são feitas piadas com o fato de pai de Chandler ter se assumido uma mulher transexual. Fora da ficção, esse preconceito disfarçado de humor fere constantemente muitos indivíduos pertencentes à comunidade LGBTQIA+. Apresentei o repertório, trouxe ele para a realidade do meu tema, aqui do meu dia a dia, que é o que a banca vai me cobrar, que no caso, uma hipótese de tema, e eu vou apresentar a minha tese. Logo, aí eu optei o quê? Pelas causas desse problema. Na nossa tese, a gente pode colocar causas ou consequências que elas serão desenvolvidas no desenvolvimento um e 2, que são o segundo e terceiro parágrafos da redação. Então, eu coloquei, logo, a péssima herança cultural da perseguição a todos que não seguem o padrão heterossexual, argumento um, e a falta de alteridade, argumento 2, são as raízes desses comportamentos abomináveis. Ó, o posicionamento aqui no texto, isso daqui é muito importante. Abomináveis, péssima herança. Tá vendo o meu posicionamento dentro do texto? Eu coloquei lá o preconceito disfarçado de humor. O texto pedido pelo Enem é aquele dissertativo argumentativo. Então, é o ponto de vista através de argumentos. Então, de maneira ali comedida, algumas vezes, você não participa diretamente do texto, mas você vai marcando aos poucos ali território. Então, abomináveis, péssima, preconceito disfarçado, tudo isso daí foram as minhas marcações. Ali tem um pouco de Igor no texto. Então, vamos analisar aqui rapidinho. Coloquei o seriado Friends, que eu já assisti, sei como funciona a dinâmica do seriado, tem inúmeras e infindáveis piadas com Chandler. O Chandler chegou a cogitar não convidar o pai para o próprio casamento em virtude da sexualidade dele. Então, você vê como que a série lidou muito mal com isso. Até uma das produtoras, Martha Kaufman, se eu não me engano, ela assumiu depois de alguns anos que eles não tinham noção do mal que eles estavam fazendo, se posicionando dessa forma, do alcance, blá blá blá, que ela se sentia muito pelo roteiro, mas já está feito. Foram gravadas 10 temporadas em que se fez muita piada, se fez muito bullying, tirou muita chacota do Chandler, do pai dele, por essa questão da sexualidade. Aí eu trouxe, né, para minha realidade aqui, fora da ficção, esse preconceito fere as pessoas. E aí o que que eu entendo? Que esse preconceito ele é uma herança cultural, então isso é passado de geração para geração. Tem um pouco de questão religiosa, por exemplo, aqui no Brasil, que é um país muito católico, muito evangélico, a homossexualidade não é bem vista por muitos seguidores dessa religião, por não constar na Bíblia e tudo mais. Não vamos entrar aqui nos detalhes se é certo, se é errado, enfim, a gente não está aqui para fazer muito julgamento, a gente está aqui para fazer redação. Então, eu acho um argumento que essa herança cultural de perseguição a quem não é heterossexual alimenta esse preconceito e a falta de alteridade. Que a falta de alteridade. Alteridade é um termo muito trabalhado na sociologia, na filosofia, na psicologia, que é essa incapacidade de se colocar no lugar do outro. Então, eu não consigo respeitar um homossexual porque eu não consigo entendê-lo, eu não consigo me colocar no lugar dele, eu não consigo entender a dor que eu causo a ele,
Dessa forma, eu não consigo gerar essa empatia e evitar esses comportamentos que são abomináveis. Então, aqui eu completei o meu parágrafo de introdução com os itens que eu acho primordiais. As redações nota máxima trabalham, trabalharam dessa forma. Eu tento trabalhar dessa forma. E se você quer tirar mais 900, tente seguir esse padrão aqui que não tem erro. O segundo tema que eu queria trazer para vocês é da gordofobia. Quem já assistiu a série, por sinal, Friends e How I Met Your Mother são ali matriz e filial, né? Às vezes os fãs ficam brigando para ver qual que é melhor, mas no final das contas é a mesma coisa. Até nos defeitos da série, desses preconceitos de machismo, homofobia, gordofobia, eles acabam trabalhando até com o mesmo modus operandi, digamos assim. Então, trouxe lá na gordofobia a questão da Mônica, quem já assistiu sabe, né? De como era tratada essa questão dela ter sido gorda na juventude, pensa como gorda e não sei o que lá. Então, eu coloquei lá. Na série estadunidense Friends, a personagem Mônica é alvo de inúmeras piadas em virtude de ter sido obesa em sua juventude. Olha como é forte a gordofobia, né? Durante o seriado, as 10 temporadas de Friends, ela é magra, magérrima, e a piada é feita pelo passado, ou seja, olha como o preconceito ele é forte, ele é atemporal. A pessoa foi gorda no passado e ela sofre bullying hoje por causa do passado. Enfim, vamos lá. Fora da ficção, nota-se que o gordo é perseguido diariamente pelas pessoas de seu convívio e nas redes sociais. Eu já cansei de ver, por exemplo, na rede social da Thaís Carla, que é aquela dançarina que é gorda, as pessoas entrarem e falarem assim os maiores absurdos que você fica, gente, mas por que que essa pessoa não vai cuidar da própria vida? Então, a rede social ela alimentou ainda mais, né? Porque antes você só chamava de gordo baleia saco de areia o gordinho da sua sala, do seu bairro. Agora, essas pessoas preconceituosas, elas ganharam força de poder entrar na internet e ficar entrando em perfis e destruindo o psicológico e a autoestima das pessoas em virtude da opinião delas, em virtude do que elas acham que é certo, que é bonito, e elas querem impor isso para todos e acaba acontecendo isso diariamente, infelizmente. E aí eu vou apresentar a minha tese no terceira frase aqui. Tais atos desprezíveis são oriundos da. Aí vem o meu posicionamento. Quais são as causas desse problema, na minha opinião, no momento que eu estava escrevendo essa redação? Desnecessária. Aí, tá vendo a marcação no texto? Eu podia colocar estipulação, mas eu coloquei desnecessária estipulação de um padrão de beleza e da extrema falta de empatia dos indivíduos. Essa falta de empatia, falta de alteridade, é um argumento quase que coringa. Para quem gosta de argumento coringa, ele vai encaixar em muitos temas, porque quando você fala de preconceito, pode ser a questão física, religiosa, tem vários temas que se encaixa isso, a nossa incapacidade, enquanto seres humanos, de nos colocarmos no lugar do outro, gera esse preconceito, gera esse comportamento extremado, gera violência, é um argumento bastante coringa. Eu coloquei desnecessária estipulação de um padrão de beleza. Por que o gordo é perseguido? Porque estipulou-se que ser gordo é errado. As modelos são magras, as pessoas que estampam marcas são magras, então estipulou-se que o gordo está errado. Recentemente tem agora a moda plus size, porque as marcas estão ganhando dinheiro em cima disso, mas a gente sabe que o padrão ainda é a magreza. E hoje em dia não é nem a magreza em si, né? Agora tem que ser sarado, porque eu, por exemplo, que sou magro, aí já sou o frango, né? Não sou mais bonito diretamente por ser magro, que agora você tem que frequentar academia, você não pode ser flácido, quando dá o tchauzinho aqui, o tríceps não pode balançar, você tem que ser saradão, com a barriga ali trincada, você tem que ir na academia 6 vezes por semana para esse novo padrão que foi criado. Então, o gordo ele tem que emagrecer e ficar forte. Ó, já incluiu uma tarefa extra aí no padrão de beleza. Então, dessa forma, eu concluo uma introdução simples, não é muito longa, mas cumpre todos os itens básicos de uma introdução, e aí eu desenvolveria com qualidade nos meus parágrafos de desenvolvimento.
E o último tema que eu trouxe aqui para usar Friends foi a masculinidade tóxica no século XXI. Quem já assistiu também sabe muito essa questão do, o Chandler chora demais, o Chandler é mulherzinha, a Mônica é mais homem do que o Chandler, é mais forte. Que a masculinidade tóxica, ela é bastante ampla. Você pode falar da questão de preconceito contra o homossexual e também pode falar do homem bruto, do homem rústico, de que o homem tem que ser forte, ele tem que ser provedor, ele tem que ser um alfa mesmo. Tem até muita gente que ganha dinheiro na internet falando isso, né? Não seja um beta, você tem que ser um macho alfa. É barba na cara, pelo no peito, e tem que falar grosso. E se você não preencher ali uma lista de requisitos, você não é homem. Tem que ter o peso certo, a altura certa, a aparência certa. Então, como é bastante amplo, quando eu coloco assim só esse tema, eu quis exemplificar que pode também levar para esse lado. Eu aqui eu escolhi essa questão de problemas com a sexualidade. Então, eu coloquei. Na sitcom Friends, Ross surta quando vê seu filho brincando de boneca, pois entende que esse ato pode estimular a homossexualidade. Até porque na série também o Ross, a ex-esposa dele pede o divórcio para ficar com outra mulher, se assume lésbica. E aí também gera todo essa problema na cabeça dele de achar que o filho dele pode virar homossexual, como se houvesse esse estímulo, né? Até porque eu tento partir de uma lógica assim. Tem gente que fala que se um casal de homem adotar um menino, esse menino vai ser gay. Se um casal de mulher adotar uma menina, essa menina vai ser gay porque pela convivência, pela criação de ver dois homens ou de duas mulheres formando um casal, essa pessoa vai ser estimulada a ser homossexual. Aí eu fico pensando, seguindo essa lógica, por que as pessoas que são criadas por um pai homem, por uma mãe mulher, ou seja, um casal heterossexual, se tornam, entre aspas, homossexuais? Porque pela lógica dessas pessoas, se a criação de uma criança por duas mulheres leva à homossexualidade, a criação por um homem e uma mulher não deveria levar à homossexualidade. Então, para mim, é um argumento que não tem muita lógica. Mas, enfim, minha palavra aqui não tem muito peso, que vale aqui a gente fazer redação. Aí eu contextualizo. Fora da ficção, percebe-se haver, no Brasil, similares pensamentos masculinos quanto à criação de seus meninos e o risco à exposição de imagens ou ideias tidas como doutrinação de gênero, como o famoso kit gay. Assim, os homens perpetuam concepções retrógradas, ó, aqui minha marcação no texto, devido aos, aí vem minha tese, ensinamentos recebidos na infância. E aí eu venho com uma consequência: surgimento de enfermidades psicológicas. Qual que é a ideia que eu desenvolveria nos meus parágrafos de desenvolvimento? Os ensinamentos recebidos na infância. Então, o que te ensinam quando você é jovem, quando você é ali criança, vai acabar formando a sua personalidade. Um exemplo besta. As crianças mexicanas comem pimenta como se fosse doce. Eu como um molinho de pimenta e fico com a boca ardida. Então, a nossa criação, as coisas que você é acostumado a ver, a pensar desde cedo vão formar. Eu gosto muito de futebol porque meu pai é fanático por futebol. Eu tenho memórias da infância de assistir no Copa do Mundo com o rosto pintado, assistindo final de campeonato. Então isso acabou formando em mim um gosto muito grande por futebol. Então, se eu fosse ensinado a ser preconceituoso, dificilmente eu não o seria. Então eu argumento aqui que esses ensinamentos recebidos na infância formam essas concepções. E aí eu trabalhei aqui com uma consequência, o surgimento de enfermidades psicológicas. Aqui também tem dois caminhos nesse argumento. Tanto pode ser a questão do homossexual, que ele fica reprimido, lutando contra si mesmo, porque aquilo é tido como errado. Então, pô, meu pai falou que ser gay é errado, meu avô, minha tia, minha mãe, mas eu me interesso por homem, como é que fica essa situação? Aí o cara fica reprimido, o cara fica doido, porque ele não pode ser o que ele é. O irmão dele tem uma namorada, os pais aceitam, mas ele gosta de um rapaz e ele não pode levar esse rapaz em casa porque a família não vai aceitar. E aí a pessoa vai vivendo em parafuso e podem surgir enfermidades psicológicas. E, e, e o outro caminho disso é também a questão do próprio homem, que não é esse homem alfa, porque tem lá a tal da lista que eu falei.
Nossa, mas e se eu não tiver barba na cara? E se eu não levantar 60 quilos no supino? E se eu não souber fazer serviço aqui doméstico, se eu não souber trocar uma resistência, fazer um contrapiso, levantar uma parede? Se eu não souber arrumar meu carro, não entender nada de carro? Ah, e se eu quiser falar sobre meus sentimentos, se eu quiser chorar no momento de dificuldade, porque homem não chora. Então, também essa masculinidade tóxica envolve isso, que a- é, é contra o homossexual, né? Tem essa questão homofóbica da masculinidade tóxica, e dentro do heterossexual também tem um grupo que é deixado de lado, que é esse grupo que tem mais contato com seus sentimentos, que não é aquele homem rústico, e aí ele fica perdido, fala, caramba, eu sou uma frutinha, um fresquinho, eu não pertenço a esse grupo aí, eu nem tenho a voz grossa, eu nem tenho força física, eu nem gosto de futebol, domingo tá todo mundo assistindo lá o Palmeiras e Corinthians, o Grenal, o Atlético versus Cruzeiro, o Fla-Flu, e eu tô vendo música clássica, eu tô assistindo aqui uma série de drama, tô vendo um documentário, então percebe? Essa imposição de características, ela vai deixando as pessoas malucas, porque se você não se encaixa em tudo, você tá completamente errado. É igual a questão da gordofobia que a gente falou antes. Você tem um padrão ali, não encaixou no padrão, você tá completamente errado e as pessoas vão te perseguir, vão te xingar. Então isso daí vai acabando com o psicológico da pessoa, com a autoestima, e aí surgem essas doenças psicológicas. Então, com isso, a gente tem mais uma introdução completa, e mais um tema aqui que nós usamos, Friends. Daria também para tirar uma ótima nota, desenvolvendo da forma correta. Então, para finalizar, sempre gosto de falar que a interação de todos é muito importante. Então, se você achou esse vídeo uma bela de uma porcaria, você mete o dedo aí no dislike e comenta que foi ruim, que você nunca mais vai voltar no canal. Do contrário, se você gostou, dá um joinha aí, dá uma fortalecida, se inscreve que vão ter mais vídeos usando a cultura pop para você não precisar decorar um monte de frase, um monte de coisa de sociologia e filosofia, a gente conseguir usar séries na redação. Sempre observe que tem links importantes na descrição que podem te ajudar. E finalizando com a frase da Cecília Meirelles: há mil maneiras de se colaborar na obra da educação, há terreno para todas as vocações. Eu acho, apenas acho, que tem um pouquinho de vocação para redação, para trazer conteúdo, para fazer esse meio de campo entre as coisas cotidianas, até o nosso lazer, que são as séries, para redação, que é uma coisa séria ali de vestibular. Então, estou tentando usar essa pequena vocação para ajudar as pessoas. Espero que tenha te ajudado. Um grande abraço, até o próximo vídeo e bons estudos.